Como reconhecer um conforme? Existem vários aspectos pelos quais se podem identificar o modo como age uma pessoa com um estilo conforme. De modo geral, são minuciosos e perfeccionistas. Nada escapa ao olhar deles, que lhes permite formular e planejar estratégias para atuar em seus processos. A partir disso, podemos ainda mencionar que são pessoas muito voltadas a tarefas que há indivíduos com grande interesse em procedimentos e informações detalhadas. A abordagem deles quase sempre é direta e bastante crítica, não só consigo mesmo, mas também com os outros, o que os torna, por conseguinte, bastante exigentes. Justamente por este forte apreço pelos detalhes, é perceptível o medo que essas pessoas têm de não conseguir alcançar êxito com a máxima qualidade. Aliás, em certo sentido, é esse medo que os alimenta. E isso, em determinado nível, não é ruim, mas há casos em que o medo cresce e chega a paralisar pessoas com esse perfil, a ponto de nem começarem um projeto se não puderem acabá-lo com perfeição. Outro traço descartável no fator C, de acordo com a metodologia DISC, é a opção por evitar conflitos. São cautelosos, observam normas e regras, são bastante objetivos em suas mensagens, mas sem abrir mão dos detalhes, para que nada fique de fora ou no ar. Suas aquisições costumam ser conservadoras e demoradas exatamente pela necessidade de que têm de informações e comprovação de qualidade do objeto em questão. São introvertidos, reservados e muito cautelosos. Quando discutem um problema por conhecerem os detalhes da questão, são bastante diretos e incisivos. Às vezes pode parecer que estão implicando com a pessoa com a qual discute, mas na verdade seu foco está na solução da tarefa, na coisa a ser feita. A melhor maneira de se comunicar com o conforme é com informações e dados, o maior nível de detalhes possível. Organização é a chave, assim como ser específico e nunca generalista. É fundamental. De modo geral, os diálogos ou interações com pessoas conformes se dão através de exemplos claros e comprovações. Nunca por informação vaga ou que expresse incertezas e indefinições. É claro que isso nem sempre é possível, mas na conversa com o conforme, qualquer impressão será traduzida como falta de zelo e atenção. Se você tiver que não sabe quanto tem para gastar nem determinado projeto, um conforme poderá entender que você não pesquisou o suficiente para trazer a informação final para ele. Variações na intensividade da conformidade. As variações do perfil C colocam o indivíduo assim identificado entre um sistematizador, quando há alta intensividade no fator, e um criador, quando há baixa conformidade. O perfil com alta intensividade do fator C será detalhista e minucioso, voltando para análise e aquisição de informações. Mas esse quadro mais geral é afetado nos extremos, como ocorre com os demais fatores. Por exemplo, num perfil com alta intensividade do fator C, o traço de mais cuidadoso organizado pode ser encontrado, porém, na baixa frequência do perfil. A pessoa será mais desinibida, livre ou informal. O que importa nessa variação é saber que essas possibilidades e opções estão disponíveis e que podem ser remanejadas de acordo com os interesses ou necessidades da situação ou da pessoa. Problemas podem aparecer, e isso ocorre em todos os fatores vistos até aqui. Quando a pessoa fica refém desse ou daquele traço, não conseguindo atenuá-lo ou estimá-lo,
Entre as características do fator C destacam-se: disciplinado, analítico, preciso, organizado, detalhista, cuidadoso, formal, perfeccionista, discreto, questionador. Pessoas com alta intensividade no fator C sempre buscam ordenar informações, organizar detalhes, buscando ou criticando padrões que poderão caracterizar determinados processos e procedimentos, para depois multiplicá-los. Os reféns com baixa intensividade desse fator atuam com mais desenvoltura na elaboração dos processos e procedimentos. São, nesse sentido, mais imaginativos, capazes de antever e criar aspectos que poderão diminuir determinada atividade. Ao considerar que todos dispomos dos mesmos traços em menor ou maior grau, tente identificar os pontos que estão, digamos, um pouco apagados e os que mais sobressaem em sua conduta. O que você poderia fazer para melhorá-lo ou adequá-lo? Se você faz exageradas cobranças, o que poderia mudar? Busque, então, ser menos exigente consigo mesmo e com os outros. Se você orienta-se apenas pelo que lhe é familiar, então procure valorizar as diferenças. Se você percebe que está pegando um pouco pesado demais com seus pares ou equipe, então seja menos crítico e valorize mais as iniciativas. Se você usa muito do seu tempo buscando o máximo de perfeição em detrimento de entrega, então concentre-se mais em fazer o que precisa ser feito em vez de fazer tudo com extrema perfeição. Se você vê-se como o principal responsável pelos trabalhos que sua equipe entrega, então busque valorizar também as pessoas envolvidas no processo. Se você tem o hábito de trabalhar sozinho ou de decidir de maneira solitária, então procure aproveitar mais as oportunidades de trabalhar em equipe e compartilhar eventuais decisões. Se você tem dado exagerada atenção à realização das tarefas, independentemente do que pensam as pessoas, então procure observar as necessidades e sentimentos dos outros. Se você percebe-se como um autêntico, disposto a fazer tudo sozinho, então considere aceitar a ajuda de outras pessoas e delegar mais tarefas em vez de centralizar tudo em si. Se você percebe que a perfeição é mais um desejo seu do que uma necessidade da tarefa ou trabalho, então seja menos perfeccionista e mais realista. Se você gasta muito do seu tempo com discursos e detalhes que pouco ou nada irão alterar a essência das coisas, então seja mais pragmático e menos exigente com a questão sem grande importância. O conceito na prática. Tomar consciência é importante, mas é preciso ir além e trazer para a realidade tanto a percepção quanto o aprendizado. Assim propomos. 1. Identifique em seu dia a dia pelo menos uma ou duas situações em que você percebe como muito perfeccionista, centralizador e detalhista. 2. Que ações ou medidas você poderia tomar para melhorar esse comportamento? Abre aspas. Tente identificar de modo objetivo os obstáculos que o impedem de se aprimorar e as estratégias para superá-los. Fecha aspas. 3. O que seria melhor em sua vida, no trabalho ou na família se você pudesse mudar ou melhorar esse comportamento? Medos.
Os receios de pessoas identificadas com um perfil de conformidade se relacionam com o risco e a possibilidade de que o trabalho ou desempenho não saia exatamente do jeito que imaginaram, o que quer dizer, nesse caso, de maneira perfeita. Daí, decorre ao longo dos processos o medo de que não tenham todas as informações necessárias ou de que, por alguma razão, precisem deixar de seguir as normas. Como já dissemos, os medos em muitos momentos são positivos, mas quando nos impedem ou nos paralisam, é preciso compreendê-los para que possamos controlá-los. Os medos mais comuns no fator C são cometer falhas ou não seguir as normas, não ter pensado em todas as possibilidades, receber críticas ao seu trabalho, não ter informações suficientes, não fazer a melhor escolha. Para quem se vê e age como um perfeccionista, dependendo essencialmente de informações precisas e muitos detalhes, é bastante desafiador abrir mão da segurança dos dados e relaxar um pouco. No entanto, às vezes é preciso compartilhar os controles, aprender a delegar e a confiar mais nos outros. O alto C também precisa entender que errar faz parte do processo e, quando errar, olhar para si mesmo sem culpa ou autojulgamento, buscando sempre tirar o aprendizado de todas as situações e oportunidades que lhe surgem. Perfil nas organizações. Os conformes também atuam com muita excelência em funções técnicas ou em áreas voltadas para a qualidade. Situações que envolvam métodos racionais de investigação e resolução de problemas, ou nas quais se requeira o uso de conhecimento ou lógica, serão beneficiadas com a atuação de pessoas com esse perfil. Quase sempre são bastante organizados e capazes de coletar e sistematizar informações, de modo que essas possam ser acessadas e usadas sempre que necessário. São disciplinados e têm conduta excepcional em atividades que seja necessário seguir com rigor normas e padrões pré-estabelecidos. Muito dessa atuação advém do fato de serem detalhistas e questionadores, sempre sabendo fazer as perguntas certas na hora certa e às pessoas certas. Quando trazem uma colocação e ponto de vista para o debate, não raro encontrar-se pautados e alicerçados em informações, estudos, pesquisas e testes, às vezes até com comprovação em fatos, e isso os habilita a exercer atividades em que se exija análise sistemática, com a devida organização de informações precisas e fornecimento de subsídios para as melhores decisões. O estilo de liderança do conforme é o sistemático. Principais características e pontos fortes. Pessoas do perfil sistemático são formais, disciplinadoras e possuem foco nas atividades relacionadas ao trabalho. Por isso, são extremamente exigentes e esperam que seus liderados tenham a mesma atitude. Preferem que os objetivos sejam alcançados por meio de trabalho árduo. Assim, costumam se incomodar quando seus liderados perdem o foco em conversar ou exageram na informalidade. Apresentam com racionalidade, sendo mais cauteloso e preferem tomar decisões com segurança depois de muita análise baseada em fatos concretos. Sempre cuidadosos e organizados, gostam de especificidade, evitando assim possíveis erros decorrentes da falta de preparo e controle. São preciosistas e se preocupam em acertar com atenção na entrada de resultados com alta qualidade.
Tem um pensamento sistemático e estruturado com uma capacidade acima da média para conduzir projetos de maior complexidade. São preciosos e possuem elevados padrões de qualidade, encontrando falhas e solucionando problemas. Além disso, têm o hábito de revisar trabalhos, propostas e relatórios entregues por seus colaboradores. Possíveis comportamentos a serem trabalhados. São muito sérios e retraídos. Não são de conversas alongadas e não costumam desenvolver relações de proximidade com seus liderados. Por isso, podem passar a imagem de líderes frios e mais distantes da equipe. Tendem a ser rígidos e muito exigentes, de modo acabam desmotivando o grupo por terem um foco maior nas falhas, muitas vezes deixando de valorizá-los os acertos. Perfeccionistas possuem tendência para apresentar uma liderança muito presa a regras, o processo e a regulamentos. Desse modo, podem perder a oportunidade de serem mais objetivos e contribuir para a entrega de resultados satisfatórios em curto prazo. O seu alto nível de exigência pode gerar uma liderança mais centralizadora, com dificuldade para delegar tarefas. Age de maneira consciente ou inconsciente a partir da crença de que, se você quer as coisas bem feitas, faça você mesmo. Podem exagerar na cautela, apresentando dificuldades para tomar decisões rápidas e objetivas quando necessário. Pelo fato de serem altamente sistemáticos, não se sentem seguros para ousar na maioria das vezes. Querem controlar tudo o que está sendo feito por seus liderados e impor o seu jeito de fazer as coisas. E com isso acabam tirando a autonomia e a liberdade da equipe, atitude que podem desmotivá-los ou diminuir a produtividade. Perfis públicos. Pessoas públicas que demonstram ou demonstraram a conformidade como características predominantes. Bill Gates, fundador da Microsoft. Albert Einstein, um dos mais importantes físicos teóricos, desenvolveu a teoria da relatividade geral. Miriam Leitão, jornalista e apresentadora de TV. Professor Pasquale Cipro Neto, professor de língua portuguesa e idealizador do programa Nossa Língua Portuguesa da TV Cultura. Tente identificar nessas personalidades os traços aqui apresentados no perfil conformidade. Observe a atuação dessas figuras, suas expressões, o quanto buscam a precisão, são exigentes consigo mesma e com os outros e são exemplos de atenção a regras e processos. Compare suas características com as mencionadas aos outros perfis. Conformidade. É o fator da estrutura do detalhe do fato. Indica que você lida com regras e procedimentos. Palavra-chave: emoção, motivador, comunicação, valor para a empresa, tomada de decisão. Crítico: medo, informação, estar de acordo com as regras e autopadrões, formal e específica, qualidade, atenção aos detalhes, racional, demorada. Emoção, medo. Motivador, informação e estar de acordo com as regras e autopadrões. Comunicação, formal e específica. Valor para a empresa, qualidade e atenção aos detalhes. Tomada de decisão, racional e demorada. Descrição de uma personalidade conforme. Teresa May.
A primeira-ministra do Reino Unido é a mulher extremamente formal e demonstra ser uma líder mais sistemática e cautelosa, mais firme em suas decisões e segue todas as regras. A maneira como ela se veste, sempre sóbria e alinhada, com cores neutras, também reflete seu perfil discreto e formal. No atual cenário político britânico, Teresa está envolvida em inúmeros debates que agiram em torno das negociações para o Reino Unido. Deixar a União Europeia tem sido pressionada por parlamentares que exigem um rápido desligamento e líderes europeus que estão descontentes com a separação. Contudo, Teresa se mantém focada, analisando toda a situação e buscando a melhor solução para o impasse, mesmo que isso significasse perder aliados no governo. Claramente, você já começa a perceber a riqueza das análises de perfil e comportamentos. Temos certeza de que você irá se debruçar e pensar, não só em si mesmo, mas em seus colegas, familiares, amigos, e logo vai reconhecer muito dos traços aqui apresentados. Bem, mas ainda temos muita coisa pela frente. Aqui falamos do primeiro tripé do CIS, um método teórico DISC. No próximo capítulo, continuaremos essa fascinante viagem com a apresentação dos tipos psicológicos de Carl Gustav Jung